Salve, salve investidores, diário de trade. Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. Vamos dar uma olhada como terminou o mercado? Então, hoje o gatilho de venda no Infut foi acionado, chegando no alvo da operação. Em relação à sua abertura, o Infut teve uma queda de 725 pontos e os big players hoje terminou o dia na ponta vendedora, inclusive no nosso Trade System, FSB Delta Vol, que vai medir a volatilidade. Ele está medindo aqui 1,17, enfim, e mandando vender. Já o Ibovespa, volatilidade forte para queda, venda e venda forte. Enfim, o SFB 3Force Index, ele mostra que os big players tiveram forte atuação e o fluxo negativo, preço negativo e o gatilho de venda acionado. Então, no nosso sistema Quant, ele manda vender, né? Vender o índice. E o dólar, os big players terminaram o dia na ponta compradora, inclusive o gatilho de venda foi acionado quando eles estavam vendendo, enfim. E depois essa venda foi estopada e eles atuaram praticamente o pregão inteiro na ponta compradora, comprando o dólar então. E em relação à sua abertura, o dólar teve uma movimentação positiva de 5 pontos e os big players terminaram na ponta compradora. Então, no Dolfut, big player comprado e no Infut, big player vendido. Vou mostrar para vocês o gráfico e como que foi o nosso operacional de hoje. Então, no Infut, logo no início do dia, ele me aciona a venda. Teve gap, veio testar a venda, enfim, depois ele aciona essa venda. E ele estopa essa venda no terceiro candle do dia, né, por volta das 9h30. E aí ele ficou oscilando nessa zona, próximo ao gatilho de venda, enfim, para depois acionar a venda por volta das 10h45, ele aciona a venda, chegou na nossa projeção e veio até abaixo dela, né? Então teve uma movimentação de cerca de 20 pontos, né? Então ele movimenta 20 pontos, chegando na projeção e abaixo da nossa projeção. E aí o mercado corrige, foi quando os big players mudaram de mão e começaram a entrar na ponta compradora. E aqui ele estopa a venda no período da tarde e depois ele vem acionar de novo a venda, enfim, veio testar a média de 9, depois estopou a venda e passou a maior parte do tempo criando um range nessa região acima do gatilho de venda, né? Reparem nesse range, nessa zona de preço que ele está criando aqui nessa região. Encerra com um preço entre a média de 9 e a de 50, né? E testando o fechamento anterior, tendo uma queda de menos 0,02. Então, próximo do gatilho de compra e do gatilho de venda é pouca volatilidade. Então, chegando aqui, ele diminui a vol, por isso você tem uma queda de menos 0,02, pouca volatilidade, mas no decorrer do dia ele até teve uma volatilidade, acionando o gatilho de venda e depois, no período da tarde, estopando essa venda. Já o Infut, o que aconteceu no Infut hoje? Vamos lá. Deixa eu deixar o gráfico mais próximo também, para ficar ele maior aqui, a gente consegue ter uma visão melhor, né? Deixar igual do Infut. Então no Infut, ele veio testar essa região do fechamento anterior, né? Perde ele, tem a média de 50, depois ele tem uma resistência com a média de 9 e a média de 400. Então essa linha roxa é a média de 400 que eu acabo usando. E aí ele desaba, né? Veio testar a venda, enfim, perdeu a média de 9 de 50. Depois ele veio testar a venda e aciona a venda. Aqui ele acionou o gatilho de venda. Então após o acionamento do gatilho, ele anda cerca de 800, 900 pontos. Então ele aciona o gatilho, chega no alvo, veio testar o alvo e depois ele desce abaixo do alvo. Aqui os big players já estavam vendidos. Então, venda forte por parte dos big players após o acionamento do gatilho. E ele veio buscar o mínimo projetado para o dia, né? Passou até abaixo do mínimo. E repara nesse canalzinho de alta que eu fiz aqui, ó. Ele está bem forte, né? Ele toca nesse canal uma vez, duas, três, quatro vezes, né? Então ele veio testar esse canal.
Então bateu certinho e aí fez um fundo nessa região. E depois ele veio testar a venda, testa a venda, rompe a média de 9, depois testa a média de 9 para romper a média de 50, e aí ele stopa essa venda rompendo a média de 9 a de 50, né? E aí é um sinal de reversão. E aí o que acontece? Ele reverte, ganha força, vem buscar a média de 400, rompe a média de 400 para vir testar o gatilho de compra. E aí chegando nessa região do gatilho, lembra que eu falei para vocês, o que o preço está fazendo próximo à região do gatilho. Aqui ele faz um topo. Então, quando chegou nessa região, ele encontrou uma resistência, o preço não ficou acima do gatilho, não acionou o gatilho de compra, e aí ele vem testar a venda de novo, aciona a venda, estopa a venda e vai criando uma zona de preço nessa região. Porém, ele aciona o gatilho novamente, né? Então, o Big Player, na maior parte do dia, ele está vendido, e isso mostra essa força que os Big Player têm na ponta vendedora, que o gatilho de venda termina acionado, né? Então, termina o dia com a volatilidade acionada para queda. E aí que nós temos uma queda de 0,47. Então, ele preço abaixo do gatilho. Aqui ele aciona o gatilho de novo, vem para o alvo, vem testar o gatilho, vem para o alvo, vem testar a média de 9, e aí vai zigue-zagueando até ficar abaixo do nosso alvo, né? Então, hoje o gatilho de venda foi acionado. Você poderia entrar num trade contra a tendência, o que eu acho mais difícil, né? Mas aqui você é grafista, você está olhando o gráfico, enfim, ele está fazendo um fundo, aí no mínimo você já procura por um repique aqui, com stop abaixo desse fundo, enfim, dá um trade aqui também, e aí ele andou cerca de 1.500 pontos, andou bem até, mas é um trade contra a tendência, enfim, os big players estão vendendo, eu não gosto de fazer esse tipo de trade, particularmente eu só entro quando os gatilhos são acionados, né, e aí para até análise, estudo, enfim, eu gosto de observar o mercado também após o meu trade encerrar, e é o que eu faço, né? E aqui nós identificamos uma região de fundo, você pode até atuar, fazer um trade contra a tendência, né? E procurar por um repique, enfim, ou até mesmo o teste dessa venda, que muitas vezes ele faz o repique, vem testar a venda e dá continuidade no movimento, né? Mas hoje não aconteceu isso, ele estopa essa venda e aí sim, se você entra aqui, ó, já que a venda foi estopada, é um trade mais seguro. O stop acaba sendo o mínimo também. Então, se você entrou nesse segundo candle após o stop da venda, você tem a própria venda, né, como o seu stop da sua operação. Então, você virou a mão, entrou comprado, já que a venda foi testada e foi perdida, você entra na compra e aí ele vem evoluir até testar novamente o gatilho de compra, chegando aqui ele perde a força, né? Então é isso, pessoal, esse foi o trade de hoje no InFoot e no Dolphoot. Enfim, os gatilhos acionados, que são os pontos de volatilidade. No caso do Dolphoot, ele aciona o gatilho de venda, enfim, e depois stopa essa venda e termina o dia sem nenhuma volatilidade, né? Volatilidade mínima, porque ele fecha dentro desse range, entre o gatilho de compra e o gatilho de venda, então aqui nós temos pouca volatilidade. O que não aconteceu no InFoot, né? O preço fechou abaixo do gatilho de venda, então você tem uma queda de 0,47, enfim, e a volatilidade da maior parte do dia hoje foi para queda, né? Então deu um trade muito mais seguro. Então aqui foi o início da volatilidade. Então quem entrou, ó, pegou legal esse início da vol. E enfim, e seguindo também um pouco de análise técnica, né? Então aqui nós temos análise quantitativa e a análise técnica também, através do gráfico, um canalzinho aqui que eu passei, enfim. E ele veio testar esse canal de alta, né? Então 1, 2, 3, e foi a quarta vez que ele veio fazer esse teste, né? Então de olho nesse canal, que é um canal importante, ele não pode ser perdido, inclusive eu vou deixar nesse gráfico para amanhã. E os membros no final do pregão vão receber esses pontos de volatilidade para o pregão de amanhã, né? Então, se você deseja se tornar membro e receber esses pontos, que são os gatilhos de compra e de venda do Dolphoot e do InFoot, entre no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. E os membros têm acesso a esses pontos de volatilidade. Então, esses pontos que eu traço no gráfico, os membros vão ter acesso através do nosso relatório e iniciar o seu trade quantitativo também, fazendo a junção de análise técnica, que é o que nós fazemos, né? Então, se você é grafista, inclusive esse projeto ele serve para quem tem o seu próprio setup, né? Porque o nosso trade quantitativo, o nosso projeto de trade com dados, é passar o início dessa volatilidade. Então, aqui nós já temos a nossa operação já pré-montada, né? Independente do movimento do preço, né? Então, se o preço está
na compra, nós já temos o nosso ponto de entrada, e se ele está na venda, nós também temos o nosso ponto. E também, como eu mostrei aqui para vocês, dá para atuar contra a tendência, né? Então o mercado já estava esticado demais após o acionamento do gatilho, ele veio testar esse canal, enfim, faz um fundo nesse teste, e aí sim, no mínimo você espera por um repique, dá para montar uma operação também contrária, contra a volatilidade, enfim, de um jeito bem técnico, né? Cada um vai ter o seu setup, um operacional, para de repente também fazer um trade contra a tendência, né? Então é isso, pessoal, esse é um pouco do nosso projeto, enfim. Se você quer aprender mais sobre ele, acesse a nossa playlist do nosso canal, Estudo Quant, né? Você vai ter esse podcast com mais de 200 vídeos mostrando todas as nossas operações na Bolsa de Valores e o acionamento desses gatilhos, enfim, que são os pontos de volatilidade que todo trader vai precisar, né? Então, esse é um ponto de volatilidade que ele é acionado através desses gatilhos, né? Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do fechamento de hoje. E eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.